Bem, olá a todos. Vamos dar uma revisada aqui no nosso tema radiciação. Temos aqui uma radiciação simples. Sabemos que o N a gente chama de índice. Sabemos também que esse símbolo a gente chama ele de radical. Temos ainda o expoente. E esse número que está dentro do radical chamamos de radicando. Então, radiciação é uma operação matemática em que leva em consideração um radical, um índice e o radicando. Esse radicando ele pode ter um expoente. Esse índice ele só pode ser maior ou igual a 2. E aí a gente nomeia de raiz quadrada. Se o índice for 3, raiz cúbica e assim sucessivamente. Dentro da operação de radiciação, nós temos os quadrados perfeitos. 0 é um quadrado perfeito, 1, 4, 9, 16, 144, 169, 196. O que são esses quadrados perfeitos? Números em que tem uma raiz quadrada exata, ou seja, esses números, eles têm um resultado em que podemos fazer da seguinte maneira. A raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? 0 ao quadrado é 0. A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? 1 ao quadrado é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 ao quadrado é 4. E assim sucessivamente, temos também o 196, em que 14 é a sua raiz quadrada exata, ok? Saindo da parte dos quadrados perfeitos, chegamos aos cubos perfeitos, ok? Os cubos perfeitos, eles também seguem essa mesma ideia. A gente tem números em que o resultado da raiz cúbica ele é exato. Raiz cúbica de 512 é 8, porque 8 multiplicado 3 vezes vai dar então 512. 343, a sua raiz cúbica é 7, porque 7 ao cubo dá 343. Então, os cubos perfeitos seguem essa lógica. 0, a raiz cúbica é 0. 1, a raiz cúbica é 1. 8, a raiz cúbica é 2. 27, a raiz cúbica é 3. Porque esses números elevados ao cubo, temos aí então a ideia de cubo perfeito. E para fechar esse vídeo, nós temos as raízes imperfeitas. O que são raízes imperfeitas? São aquelas em que o resultado não é exato. Então, raiz quadrada de 300 não tem um resultado exato. E raiz quadrada de 56 não tem um resultado exato. O que é que podemos fazer? Decompor em fatores primos. Ok? 300 divide-se por 2, que dá 150. Divide-se por 2, que dá 75. Divide-se por 3, que dá 25. Divide-se por 5, que dá 5. Continuar aqui. E divide-se por 5 de novo, que dá
1. Então, 300 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Aí o que é que acontece? Esse 2, ele sai do radical, e esse 5, ele também sai do radical, ficando com o resultado 2 vezes 5 raiz de 3, ok? Esse é o resultado para raiz de 300, ou seja, 10 raiz de 3. Com o 56, vai acontecer a mesma ideia. Você vai fazer no 56 a decomposição. 56, você vai fazer por 2, que dá 28, por 2, que dá 14, por 2, que dá 7, por 7, que dá 1. Quando você faz essa decomposição, você obtém 2 ao quadrado, ao cubo, pode ser ao quadrado, vezes 2, vezes 7. Não juntei o 2 porque eu vou tirar ele do radical. E eu vou ter 2 raiz de 14. Então, 2 raiz de 14 é o nosso resultado final, ok? Videozinho aí para a gente dar uma revisada nesse momento de crise. Espero que tenham gostado. Abraço.